Olá, vamos lá para mais uma aula. Nossa segunda aula, que na verdade é a primeira que a gente vai tratar de conteúdo mesmo da disciplina, tá bom? Então, gente, vou colocar aqui para vocês, primeiramente, o caminho mais ou menos que a gente vai seguir para a aula de hoje, que é uma aula de conteúdo mais histórico, filosófico, a respeito da ética, para depois nós entrarmos nos assuntos mais específicos. Então, gente, o que a gente precisa entender a respeito da ética, no primeiro momento, está relacionado à nossa capacidade de distinguir alguns termos, algumas questões que entram no nosso estudo, tá bom? Então, a primeira expressão que vai aparecer aí, vocês vão ver, é a deontologia, seguida da ética, seguida da distinção que se deve fazer com relação à moral. Daí nós vamos falar um pouco também de ética na história, né, ao longo da história humana, de forma bem sintética, a ética e cultura e ética na política, tá bom? Também voo rasante, não dá para se estender demais em todos esses aspectos, mas a gente tenta trazer o máximo que a gente consegue, né, da melhor forma possível. Bom, então, gente, passando aqui para a questão dessa expressão, a primeira que aparece aí, que é deontologia. Primeiramente, então, vou esclarecer para vocês que em outras faculdades, em alguns cursos, não se utiliza o nome ética profissional, e sim deontologia jurídica, né? Na verdade, é um nome diferente para tratar do mesmo assunto, né? Então, quando a gente fala de ética profissional, como está nomeada a nossa disciplina, nós estamos falando da ética profissional no sentido geral. E aí, para ser bem chato, no sentido do termo, né? Ética profissional poderia abranger uma série de questões, uma série de profissões. Obviamente, no curso de Direito, a gente foca nas profissões jurídicas. E no nosso curso especificamente, o foco é maior ainda para as questões relacionadas à advocacia, tá bom? Então, como eu falei para vocês, alguns cursos usam essa outra nomenclatura, que é a deontologia jurídica. Então, primeiramente, eu acho que cabe a gente verificar o que essa palavra quer dizer, né, deontologia. Então, pegando aí os radicais dela, né, os pedacinhos. Então, nós temos aí deon, ou deontos, que está relacionada à ideia de dever, e logia, ciência. Então, seria, tradução grosso modo, né, a ciência do dever. Tá? E aí, então, trouxe para vocês um pequeno enunciado que vai dizer o seguinte: deontologia é a ciência do dever, ou do conjunto de deveres, princípios e normas que devem ser adotados por determinados grupos ou categoria de profissionais. Então, essa é uma ideia de deontologia geral, né? E aí, quando nós falarmos em deontologia jurídica, um pouco mais para frente, ou ética profissional no direito, vocês vão ver que há um foco aí para as atividades relacionadas à justiça, tá bom? Então, no primeiro momento é isso. A deontologia jurídica, portanto, trata da ética que deve ser exercida nas relações jurídicas. Então, a ética entre profissionais do direito, mas não necessariamente vinculada apenas a esses profissionais. A gente sabe que existem relações que vão além do mero âmbito da justiça. Então, às vezes, para você advogar, você não vai precisar, por exemplo, frequentar ou buscar informações, documentos apenas em órgãos relacionados à justiça, né? Então, você vai lidar com outros profissionais também, não apenas aqueles na área do direito. E aí, então, gente, é importante a gente destacar que o objetivo dessa ideia, né, dessa deontologia jurídica ou ética no direito é o objeto, então, é um conjunto de deveres, normas, princípios
ou de ética mesmo, no sentido mais específico falando, que deve reger as relações jurídicas, tá bom? O ethos, né, que é a palavra que dá origem à ética, trata então de caráter, de modo de ser ou de comportamento, tá? Então, os deveres, eles são definidos pela ética, nesse sentido de conjunto, né, de ideias e de questões que nos vão fazer refletir nesse sentido, tá bom? Então, trouxe para vocês também um pequeno, seria um conceito de ética. Então, esse autor, o Valls, ele é um livrinho antigo, né, 1994, coloquei para vocês no drive da turma, é um livro da coleção Primeiros Passos, então facilmente vocês encontram na internet, por isso que eu disponibilizei aí para vocês no drive, em que bem no iniciozinho ele já traz essa definição do que seria ética. Então ele diz assim, ó, tradicionalmente, a ética, é entendida como um estudo ou uma reflexão científica ou filosófica e eventualmente até teológica sobre os costumes e sobre as ações humanas. Né? E por que ele fala assim, científica ou filosófica e eventualmente teológica? Porque essa preocupação do ser humano com o que ele deve ou não fazer advém basicamente dessas três esferas, né? Então, querendo ou não, a humanidade ela foi muito influenciada pelos ideais vindos da religião. Né? Então, por exemplo, a nossa civilização, né, hegemônica, né, ocidental, essa cultura que nós temos mais massificada, ela tem, obviamente, enraizados valores religiosos, valores cristãos, né? E isso a gente vem pensando, a gente não pode negar, mas atualmente, numa ética que nós desenvolvemos nas sociedades atuais, há um caminho mostrando, né, a consideração de outras religiões ou da ausência de religiões. Então, atualmente isso tem sido bastante flexibilizado. Mas ao longo da história a gente não pode negar a importância que o viés religioso tem na consolidação de ideias acerca do dever, né? O que deve a humanidade fazer ou não, tá bom? Que mais? Então, gente, compreendendo essa ideia inicial a respeito da ética, a gente pode se questionar, né? O que é a ética, então, em termos de ciência? É uma ciência normativa, ela vai descrever normas, né, naquele sentido normativo que a gente tem, né, normas de princípios e regras, pensando nos princípios e nas regras. Ela é uma ciência apenas descritiva, que vai descrever o comportamento humano dentro dessas relações, né, profissionais no caso, enfocando na questão profissional, ou é uma ciência especulativa em que vão ser ficado levantando, nós vamos apenas levantar hipóteses acerca do que poderia ser ou não no comportamento. Né? Então, assim, existem alguns problemas teóricos da ética que são bastante trabalhados no campo da filosofia. Existem problemas gerais e fundamentais, né, que a gente precisa refletir e que tem, digamos, um desdobramento para a nossa atividade jurídica, tá? Que são as considerações que nós fazemos acerca de valores fundamentais, que nós temos como fundamentais, como liberdade, como as noções de bem, de mal, de que valores a gente deve preconizar na nossa sociedade ou não, né? Então são problemas que a gente vai ver que transpassam, né, as atividades jurídicas, começando pelas leis, né? Então a gente vai observar ao longo da disciplina que isso aparece, né? Isso vai aparecendo. Então,
a sociedade ela vai mudando, graças a Deus, mas as normas estão aí e elas meio que cristalizam as visões éticas e morais que a gente tem dentro da nossa sociedade. Então, não sei se vocês já viram lá no direito penal, por exemplo. Então, você tinha, isso vem sendo abolido, né? Você tinha dispositivos legais que falavam em mulher honesta, né? O que seria uma mulher honesta? O que seria uma mulher desonesta? Na época em que o código foi escrito. E hoje em dia, será que faz sentido? Né? Então a gente tem essas questões que nós precisamos valorar, sim, que nós precisamos pensá-las de que maneira elas devem ser resolvidas, ok? E aí nós temos também problemas específicos, né, com relação à área de análise que nós estamos pretendendo, e no caso da nossa disciplina, das profissões das relações jurídicas. Então nós temos aí, como esses problemas específicos, aqueles de aplicação concreta, né? Então, a ética profissional, a ética política, ética matrimonial, ética sexual, seja lá qual for o campo em que a gente esteja trabalhando, nós temos para cada um desses campos questões específicas, né, problemas específicos que vão surgindo. Então, por exemplo, pensar aí na questão da ética matrimonial, né? O que é admitido e o que não é admitido dentro de uma relação, dentro de um casamento, dentro de uma relação de coabitação. Então, antigamente, você tinha aquele viés mais, né, machista, em que o homem determinava tudo dentro de uma relação, e hoje em dia você já vê, nós já observamos a busca por uma relação mais igualitária, né, com direitos e deveres distribuídos de forma mais equilibrada, né, e não apenas sobrecarregando um dos dois ou mais polos da relação, né, pensando hoje no reconhecimento jurídico de uniões poliafetivas. Então, tudo isso, gente, perpassa a questão da ética, tá certo? E a gente vai conversar ainda muito sobre cada um desses temas nas nossas aulas. Okay? Então, a ciência, a ética jurídica, ela tem uma distinção com relação ao direito e com relação às outras ciências também. Por quê? Porque a gente não está falando, quando nós falamos em ética, não necessariamente nós estamos falando de leis. Inclusive, vocês vão de concordar comigo que existem leis que em determinadas situações, ou no geral, a gente não pode considerar como éticas, né? Não obstante sejam leis e devam ser respeitadas. Então, a gente pode se questionar, né? Quais são... Tá, então, mas vou voltando aqui. Qual é a diferença? O que distingue o direito da ética? A gente, quando nós formos observar aqui já o conceito e a distinção entre ética e moral, isso vai ficar um pouco mais claro. Mas, primeiramente, a gente tem que, né, nós temos que concordar que a ética não está positivada no conjunto normativo, né? Ela está mais vinculada às relações humanas mesmo, tá bom? E no modelo, por exemplo, econômico atual, a forma como a nossa sociedade se organiza econômica e socialmente, o princípio do lucro, por exemplo, ele pode se situar acima das leis da ética, né? Então, pensando também em demandas atuais, né, como eu gosto de trabalhar nas minhas pesquisas com direito ambiental, então considerando as necessidades do meio ambiente, das pessoas que têm uma relação maior com o meio ambiente, algumas normas são éticas, a gente pode considerar algumas normas éticas, considerando a urgência da questão ambiental na nossa sociedade. Então, se nós temos normas que atuam contra essa necessidade de proteção, a gente pode dizer que essas normas são éticas? Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração, tá? Para no fim a gente pensar, nós precisamos obedecer leis injustas? Não estou dizendo que não vão obedecer, mas estou dizendo que
as leis elas podem ser questionadas, ainda que sejam leis, porque isso vai levar à readequação do sistema normativo. Então, se nós olhamos para uma lei e temos a capacidade de verificar que aquela lei ela não está sendo ética em determinada circunstância, né, nós precisamos apresentar, então, argumentos para que isso venha a ser modificado e o sistema jurídico seja readequado às necessidades da sociedade, ok? Então, gente, nesse sentido, trago para vocês a distinção entre ética e moral com alguma explicaçãozinha aqui que possa ajudá-los nessa tarefa, tá bom? Deixa eu me tirar daqui que está atrapalhando. Pronto. Vamos lá. A moral, então, gente, ela trata da consciência, olha só, adquirida pelo homem, pelo ser humano, né? A partir do momento histórico em que ele começa a viver em sociedade. É todo ensinamento das normas sociais que regulam o comportamento humano e que são adquiridos pela tradição e educação do dia a dia. Ou seja, a moral é um conjunto de regras coletivas que facilitam o convívio. É um conjunto de regras que é mutuamente aceito e intrínseco ao ser social humano, tá bom? E aí, para falar um pouco disso, estava me lembrando de uma situação em que eu pude vivenciar, não vivenciar, mas conversar em Curitiba, assim que eu me mudei para lá para fazer parte dos meus estudos. Aluguei um quarto de uma senhora e ela já tinha bastante idade e ela contou assim um pouco sobre a vida dela. Então, o que era a história dela? Ela, na década de 30, 40, ela ficou grávida. Ela ficou grávida sem ser casada. E aquilo, obviamente, era um escândalo, né, numa cidade lá do interior do Paraná. Então, ela conta que ela sofreu muito, né, que ela passava na rua, as mulheres de bem, né, fechavam a porta na cara dela, né, não ficavam na mesma calçada que ela, porque ela era considerada alguém que aviltou a moral da ética, a moral da época, da ética não, ela meio que representava ali uma ruptura com o sistema moral vigente naquele momento. E aí eu pergunto a vocês, moralmente esse comportamento era aceito, né? Era considerado adequado, então você não brincava, uma criança que tinha os pais casados, ela não podia brincar com uma criança cuja mãe era desquitada, né, que na época era esse o termo que se utilizava. Então eu tenho caso disso na própria família, né? Eu tenho uma tia que conta que uma vez uma criança chegou para ela, uma amiguinha, eles estavam brincando, e ela disse assim: "Ah, eu já tenho que ir embora porque a minha mãe disse que eu não posso brincar com você". Aí ela disse: "Ué, mas por que não? Porque sua mãe é separada". E aí ela voltou para casa chorando, né? E minha avó, conto sempre a história da minha avó, né, nas minhas aulas. E minha avó então disse para ela, disse: pois da próxima vez você responda para ela. Diga o seguinte, diga que sim, a sua mãe é separada, mas que pelo menos não está casada e fica botando chifres no marido. Ah, minha avó é dessas. E a minha tia, muito obediente, foi lá e deu a resposta na próxima vez que se encontraram. Então, gente, o que é ético e o que é moral? Depende muito da época, depende muito do que é aceito na sociedade que a gente está analisando. Mas a ética, em específico, ela vai se distinguir dessa ideia social de moral, né? Por quê? Porque ela tem como característica ser intrínseca ao indivíduo. Vamos ver lá. Ética. Trata-se do comportamento individual em relação à sociedade, né? O que garante o bem-estar social.
ela define como o homem deve se comportar diante do meio social. Então, lá na moral, na ideia de moral, eu tenho um valor, né, humano que sai da sociedade em direção ao indivíduo. Na ética, eu tenho então o caminho contrário, tá? Esse valor intrínseco, ele sai do ser humano em direção à sociedade. Essa é a grande diferenciação entre a ética e a moral, tá certo? Então vamos lá. Aqui um esqueminha, adoro esses esqueminhas que eu encontro na internet, que eles ajudam a gente a compreender, às vezes de forma mais eficaz, as coisas, né? Então nós temos aqui a ética, né, como um princípio, como algo que deve ser permanente, como algo que deve ser universal, né? A ética, então, é regra que parte do ser humano e a ética também é teoria. E aí, do outro lado, nós temos a moral como uma conduta exigida da sociedade para os indivíduos. A moral é temporal, ela depende de uma contextualização histórica. A moral é cultural, depende da cultura vivida naquela determinada sociedade. E ela é prática, né? Então, se exige isso na prática, determinados comportamentos, ok? Então, em suma, a ética ela tem como função manter aí a ordem social. Opa. Manter a ordem social. Trata-se de um contrato social, né? Então, eu até coloquei aqui para vocês. Não é lei. A ética, ela não é lei necessariamente. Ela não necessariamente vai estar na lei, mas ela se relaciona com um senso de justiça. Por que eu digo que não necessariamente ela vai constar na lei? Porque na nossa disciplina nós temos questões éticas que sim constam em lei, tá? Então, o Estatuto da Advocacia, Código de Ética da OAB, né, são documentos jurídicos, são documentos normativos que vão trazer aspectos éticos aí, ok? E aí, então, a gente passa para a questão da ética do ponto de vista histórico, voo rasante. Tá? Então, lá na antiguidade, nós temos aí vários representantes que trataram da ética, inclusive a ética era um dos pilares do pensamento antigo, né, em que os pensadores eles tentavam trazer, colocar as formas que seriam necessárias para viver melhor, para progredir enquanto sociedade, todas elas partiam de valores humanos e de comportamentos que eram esperados das pessoas. Tá? Então a gente tem aí Demócrito e Aristóteles falando da ética como um meio para alcançar a felicidade, né? Platão que trazia a ética a partir de uma concepção metafísica e da sua doutrina da alma. Nós temos Aristóteles falando do homem político social, né, condenado a viver aí na política, na polis, discutindo a ética como algo intrínseco ao homem, né? E aí eu pus um asterisco por quê? Porque essa vinculação também, a ética, a política, ela era seletiva, né? Então era apenas para os cidadãos, considerados cidadãos. Então outras pessoas acabavam não participando aí dessa festa da democracia, se é que a gente pode chamar, e também das reflexões acerca da ética, né? Então essa ética ela era discutida nos espaços políticos, tá bom? E de forma seletiva. Então, se vocês lembrarem lá das aulas de história, das aulas de história, quem era cidadão? Era o homem livre, né, proprietário, então tinha uma série de requisitos. O resto eram relegados a categorias subalternas, né, como as mulheres, as crianças, os escravos. Então, uma série de questões.
aí. E aí trouxe para vocês, apenas para pensarem, algumas frases de Aristóteles, em que ele aborda a questão da ética, né? Então vejam, embora seja desejável fazer o bem para um indivíduo apenas, é mais nobre e divino fazê-lo para uma nação ou para uma cidade. Então ele vai dando dicas, né, do que seria um comportamento ético esperado das pessoas dentro de um determinado contexto. Então aqui nós temos, por exemplo, ó, cada homem julga bem apenas as coisas que conhece. Assim, o homem instruído a respeito de um assunto é um bom juiz apenas nesse assunto. E isso é algo que levanta a bola para a gente pensar acerca dos nossos limites enquanto seres humanos, dos nossos limites da nossa própria ignorância, tá? Então, um juiz, para usar aí o termo utilizado pelo Aristóteles, ele nem sempre vai ter conhecimento de causa, conhecimento de vida acerca de todos os assuntos sobre os quais ele deve julgar. E isso é humano, isso é da humanidade. E eventualmente ele vai estar suscetível a tomar decisões injustas. E isso, enfim, faz parte. E a gente precisa o tempo todo estar se policiando para fazer esse exercício, né, de se colocar no lugar do outro, de assumir uma postura ética e não apenas uma postura, digamos, do alto da sua autoridade, né? Então, trouxe também aqui para vocês algumas considerações acerca da ética na Idade Média. Então, como vocês devem lembrar também das aulas de história, né, predomina aí uma ética cristã, né, com valores éticos e morais defendidos pela Igreja Católica da época. Esses valores, então, eles não eram contestáveis, lógico, né, eles eram dogmáticos, e o dogma é justamente essa premissa, essa verdade que não se pode contestar. Deus e as crenças da igreja, então, funcionam como direcionadores do comportamento humano. E aí nós temos também valores atribuíveis apenas a quem a igreja determinasse. Então, você, da mesma forma como na antiguidade, a questão ética ela não era aplicada a todas as pessoas, né? Havia uma seletividade. E no caso da Idade Média e do poder da igreja, você tinha aquela figura do herege, né? O herege. Então, quem não era cristão era herege, ia para a fogueira, né? Então, a gente tem diversos filmes que retratam essa época, livros que trazem isso de forma muito latente, em que a gente consegue observar bem, tá bom? Então, essas crenças, elas, né, até hoje eu me questiono muito sobre isso, porque você tem como base o cristianismo, né, que traz uma mensagem de amor puro, mas ao mesmo tempo a religião foi tão utilizada e ainda é, né, para oprimir as pessoas. Então é bastante complicado. Mas a ética aqui, então, ela é diferente da antiguidade nesse sentido, tá? A gente tem, inclusive lá no livrinho do Valls, que se vocês forem olhar, ele comenta a respeito de como a sociedade, mesmo numa determinada época, era diferente. Então você vê na Idade Média, a vertente católica, ela coloca como o ético as pessoas se colocarem naquela posição de humildade, de aceitar a pobreza, né, como algo que é uma determinação divina e não buscar sair daquela situação, mas se submeter a ela, se submeter aos desígnios divinos, né? Enquanto que você tem aí uma classe que foi se diferenciando dentro da Idade Média mesmo, que é a classe burguesa, né? Que ela já diz o contrário, né? Não é bem assim. A gente precisa, nossa ética é buscar melhorar de vida, né? Com a ascensão do comércio, as novas ideias econômicas e etc. Tá? Então trouxe aqui para vocês, né, uma frase de
São Tomás de Aquino, que diz que todas as ações humanas devem ser dirigidas a um fim último, a felicidade de estar com Deus. Então, a ideia ética tinha muita vinculação a essa questão religiosa. E aí nós temos depois, né, período moderno e pós-moderno, o que a gente queira chamar, há várias teorias para falar desse período histórico e dessa racionalidade, mas o que eu gostaria de destacar é que com a ascensão da modernidade como período histórico e como racionalidade, tá, nós temos então a ideia do renascimento de humanismo, que vão tomar o lugar da centralidade religiosa, certo? E que vão levar o ser humano para o centro das análises. Então, a racionalidade, ela busca fazer os dogmas impostos, né, desfazer os dogmas impostos, e inaugura uma nova forma de pensar, pautada na valorização do ser humano. Então, a ética dessa época vai nos levar nesse sentido, de valorizar o ser humano individualmente, a sua capacidade criativa, a sua capacidade de superar os obstáculos da natureza ou as imposições divinas, né? E buscar uma igualdade, né? Sendo essa igualdade conquistada ao longo da história, tá? E isso a gente vem perseguindo na contemporaneidade, especialmente no período pós-guerras, pós-grandes guerras, porque a humanidade foi muito violentada. Continua sendo em outros aspectos, mas as grandes guerras são um marco nesse sentido. Então, nós temos como valores éticos atualmente a busca pela liberdade, pela solidariedade, né, pela responsabilidade social, pela não discriminação, pela igualdade. É uma pauta muito latente, apesar de todos os retrocessos que a gente vive historicamente, tá? Então, a busca por essa melhoria na nossa qualidade de vida, nas nossas relações pessoais, nas nossas relações enquanto coletividades, né? A gente busca essa melhora paulatinamente. Isso é uma característica da busca de parâmetros éticos para a sociedade atual, né? Coloquei aí proteção do meio ambiente, direitos humanos, né? O direito à vida, à dignidade, das mais diversas formas. Então, são coisas que a gente busca atualmente e que o direito tem tudo a ver com isso, porque através do direito, o direito é um instrumento para que a gente chegue lá e consiga ir mudando, né, aquela mentalidade medieval das pessoas no trato social, certo? Então, rapidamente aqui comentar para vocês acerca de ética e cultura, tá? Ética e cultura tem tudo a ver, porque os nossos valores, eles são determinados de acordo com o que a gente acha, né? De acordo com o que a nossa sociedade nos coloca também, né? Então, eu coloquei aí para vocês a foto aqui do indígena Maori, né? Todo tatuado. Então, dentro daquela sociedade, você tem uma virtude na sua aparência que está relacionada aos adornos, né? Enquanto que em outras sociedades isso é considerado uma aberração, uma coisa muito estranha ou que não deve ser seguida, não deve ser adotada, né? Coloquei para vocês como exemplos aí de universalismo, relativismo, né? Então tem coisas que a gente busca universalmente e outras que depende do contexto em que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, você matar uma vaca na Índia e matar uma vaca no Brasil, são situações completamente diferentes que vão ser valoradas de forma completamente diferente, tá? Então, a nossa ideia de monogamia, de poligamia, né, depende da sociedade, depende dos costumes, então é tudo bastante relativo. A liberdade feminina no Ocidente, no Oriente, então são todos temas bastante interessantes que têm implicações éticas. Infelizmente, nosso tempo não permite que eu me alongue demais em cada uma dessas questões, né? Mas a gente pode discuti-los no momento posterior.
aí, finalmente, a ética na política, tá? Então é um tema bastante atual sempre e que remete a origens muito antigas. A gente precisa ter a consciência de que os nossos sistemas normativos e sistemas institucionais, eles foram todos importados, né? Já trouxeram também os seus vícios e juntando com a forma como tudo isso foi construído no nosso país, nós temos muitos problemas enraizados, né? Então o patrimonialismo, por exemplo, que significa o quê? Então, as pessoas que estão ali lidando com a coisa pública, elas tratam aquilo como se fosse extensão da sua casa, né? Como se fosse seu, e que na verdade é coletivo. E aí o Roberto da Mata trata isso com bastante propriedade numa obra que ele denomina de A Casa e a Rua. É muito interessante, quem tiver interesse, curiosidade nesse tema. Né? Então aquela questão do favoritismo, né, e da pessoalidade nas relações políticas, aquela ideia lá do você sabe com quem você está falando, né? Então isso é muito brasileiro. E aí a gente tem também textos que tratam a respeito disso, né? Enquanto no Brasil a gente fala dessa maneira, em outros países você já ouviria diferente, né? A pessoa vem com essa arrogância da carteirada e tudo, e aí você responde quem você pensa que você é, né? Então eu tenho aí uma questão moral, digamos, contra uma questão ética. Porque, gente, é muito comum, é algo assim que é praticamente aceito pela sociedade, as pessoas, né, se imporem por aquilo que elas são, infelizmente. E aí a gente precisa dessa retomada ética e de colocar as coisas no seu devido lugar, né? Quem você pensa que é? Então hoje mesmo, no dia que eu estou gravando esse vídeo, foi o dia que saiu uma notícia a respeito de um desembargador que teve um comportamento lamentável, em frente de câmeras, de tudo, né? Chamou o policial de analfabeto, porque foi multá-lo por não estar cumprindo uma determinação, né, de decreto, e, né, xingou lá o guarda, rasgou a multa, jogou, né, disse que ele era isso, que ele era aquilo, falou em francês, chamou o homem de analfabeto. Então, tudo isso. São questões que a gente coloca para pensar. Infelizmente é algo muito corriqueiro no nosso país. Tá certo? E aí termino nossa aula aqui com uma frase de Oscar Wilde, em que ele diz, ó, chamamos de ética, é bastante conhecida, inclusive, né? Chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. E o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando se chama caráter. Né? Então, algo para a gente pensar aí na nossa disciplina. No mais, obrigada pela companhia. Até a próxima aula. Tchau, tchau.